A palavra de Deus diz em Hebreus capítulo 11, versículo 1, que a fé é a certeza das coisas que esperamos, das coisas que se esperam. Fé é a certeza das coisas que se esperam. Não sei se você entende a relação entre a fé e a esperança. Porque fé e esperança são coisas distintas, mas estão intimamente ligadas, relacionadas uma com a outra. Porque a sua fé, a minha fé, a nossa fé só nos dará aquilo que esperamos. Amém? A nossa fé só nos dará aquilo que esperamos. Por isso é muito importante nós conservarmos uma grande expectativa no mover de Deus, no mover de Deus, na ação de Deus, na revelação de Deus a nós, por nós, entre nós. Você entende o que eu quero dizer? Precisamos manter sempre uma alta expectativa nos movimentos de Deus, porque é essa expectativa que é dessa expectativa que a nossa fé vai atrás. Amém? Amém, irmãos? Se a gente não espera nada, se a nossa expectativa é baixa, é isso que a nossa fé nos dará. Mas se a nossa expectativa é alta, se a nossa expectativa é a maior possível, também é isso que a nossa fé nos dará. Porque a fé é a certeza das coisas que se esperam. Deus expandirá o seu reino através desta igreja local. Deus nos dará crescimento, Deus nos fará frutificar. Aumente sua expectativa mesmo, irmão. Eu sei que os últimos 2 anos têm sido difíceis, têm sido anos de grandes desafios. De grandes desafios em todos os sentidos. Desafios à nossa fé, desafios à nossa confiança em Deus, desafios à nossa perseverança nas tribulações. Mas graças a Deus, a palavra diz, porque a palavra de Deus diz lá em Romanos capítulo 5, que a tribulação produz perseverança e para não errar, para não colocar palavras na boca do apóstolo Paulo, deixa eu ver se é em Romanos 5 mesmo. Isso, em Romanos capítulo 5, a partir do versículo 3, a Bíblia diz assim, olha: não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança. Isso, a perseverança, um caráter aprovado, e o caráter aprovado, esperança. E a esperança não decepciona, porque Deus derramou o seu amor em nossos corações, por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. Diga aleluia. Preste atenção só no que o apóstolo Paulo diz. Se a gente analisar esses 2 versículos de trás para frente, a gente vai concluir que a esperança, a genuína esperança, é o resultado de um caráter aprovado. E o caráter aprovado é o resultado da perseverança dos santos, dos filhos de Deus. E a perseverança vem na tribulação. Você entendeu isso, irmãos? Não há como frutificar perseverança se não for por meio da tribulação. Não há como ter um caráter aprovado se não for por meio da perseverança. E não há como ter esperança genuína se não for por meio de um caráter aprovado. Então, graças a Deus, porque mesmo em meio a tribulações, em especial as tribulações que nós estamos vivendo nos últimos 2 anos, Deus derramou sobre nós o seu amor no Espírito Santo que nos foi dado. E o Espírito Santo em nós é a esperança da glória de Deus que virá na volta de Cristo e da glória de Deus que se manifesta entre nós agora. Amém, irmãos? Então, aumente a sua expectativa para 2022. Espere coisas grandes. Espere coisas incríveis. Espere um ano glorioso. Espere um ano vitorioso. Espere um ano de portas abertas. Espere um ano de graça. Espere um ano de favor. Espere um ano de alegria, um ano de paz. Amém, meu irmão? Porque a sua fé só lhe dará aquilo que você espera. Eu quero compartilhar com você, bem brevemente, uma palavra do coração de Deus, do seu coração, a partir do que escreveu
o apóstolo João, na sua primeira epístola, capítulo 5, versículos 14 e 15. Por favor, abra a sua Bíblia em 1 João capítulo 5 e vamos ler juntos os versículos 14 e 15. Porque nós estamos aqui profetizando 2022 e vamos tocando as diversas áreas da nossa vida, olhando o que a palavra de Deus nos diz e proclamando a palavra de Deus. Isso é profetizar. Profetizar é falar por inspiração divina. E o apóstolo Paulo disse a Timóteo que toda a escritura é inspirada por Deus. Então, se proclamamos a palavra de Deus como a temos hoje, na forma daquilo que conhecemos como Bíblia, estamos profetizando. Então, estamos aqui profetizando e proclamando a palavra inspirada de Deus, como eu disse, sobre as diversas áreas da nossa vida. E algo muito importante que eu quero enfatizar com você essa noite, a partir desse texto que nós vamos ler, que deve ser que expressão posso usar aqui? Deve ser o motivo principal, sim, deve ser o motivo principal a partir do qual nós vamos proclamar a palavra de Deus, o motivo principal a partir do qual nós vamos profetizar a escritura inspirada de Deus sobre as diversas áreas da nossa vida. E vamos descobrir então esse motivo principal. Olha aqui, olha, em 1 João capítulo 5, versículos 14 e 15. Esta é a confiança que temos ao nos aproximarmos de Deus. Se pedirmos alguma coisa de acordo com a vontade de Deus, Ele nos ouvirá. E se sabemos que Ele nos ouve em tudo o que pedimos, sabemos que temos o que dele pedimos. Eu vou ler de novo, que você dar glória a Deus mais alto, um pouquinho mais alto. Essa é a confiança que temos ao nos aproximarmos de Deus. Se pedimos alguma coisa de acordo com a vontade de Deus, Ele nos ouvirá. E se sabemos que Ele nos ouve em tudo que pedimos, sabemos que temos o que dele pedimos. Se há uma maneira de sempre obtermos uma resposta positiva de Deus àquilo que lhe pedimos, essa maneira é pedindo a sua vontade. Então, sobre tudo que nós vamos profetizar aqui, sobre tudo que nós vamos proclamar aqui até o fim dessas quartas-feiras de dezembro, o motivo principal a partir do qual nós vamos proclamar e profetizar aquilo que desejamos, aquilo que esperamos, aquilo no que cremos, deve ser a vontade de Deus. Amém, irmãos? A vontade de Deus. Em Romanos capítulo 12, versículo 2, o apóstolo Paulo diz que Deus tem uma vontade, e a vontade de Deus é sempre boa, perfeita e agradável. Não de acordo com os nossos padrões, os nossos critérios, que definem o que é bom, o que é perfeito e o que é agradável, mas de acordo com os seus padrões, os seus critérios, perfeitos, imutáveis. Muitas vezes incompreensíveis para nós que tentamos compreender as coisas com essa mente natural humana limitada. Mas a vontade de Deus é sempre boa, perfeita e agradável. Então, sobre tudo que nós podemos desejar, sobre tudo que nós podemos profetizar e proclamar para 2022, a coisa mais sábia que nós podemos desejar, a coisa mais sábia que nós podemos profetizar e proclamar é a vontade de Deus. A vontade de Deus. Isso eu quero que você pense sobre as diversas áreas da sua vida e pense sobre quantas vezes você orou a Deus, pedindo a Deus que Deus lhe revelasse qual é a sua vontade, a sua boa, perfeita e agradável vontade. Porque em geral, o que nós fazemos é dizer a Deus aquilo que nós queremos, é dizer a Deus aquilo com que sonhamos, é dizer a Deus aquilo que esperamos, e esperar que Ele abençoe isso, esperar que Ele faça isso, mesmo sem ter certeza se isso é a sua vontade, mesmo sem ter certeza se o nosso coração está alinhado ao seu coração. Por quê? Porque de acordo com o texto que nós lemos em 1 João, a única maneira de Deus sempre responder positivamente às nossas orações, ou aquilo que nós pedimos, ou aquilo que nós profetizamos, ou aquilo que nós proclamamos, é fazendo isso de acordo com a sua vontade. Amém, irmãos? Amém, irmãos? Fazendo isso de acordo com a sua vontade. João diz, olha, se sabemos que Ele nos ouve em tudo que pedimos, sabemos que temos o que dele pedimos. Se nós aprendermos a pedir a vontade de Deus, se nós aprendermos a pedir a revelação e a realização da vontade de Deus em nossas vidas, Deus sempre nos ouvirá. E se Deus sempre nos ouvirá, Deus sempre nos atenderá. Amém?
O problema é porque muitos de nós não temos orações respondidas. O problema é porque muitos de nós patinamos naquilo que nós desejamos, queremos, sem saber muito bem se o que desejamos e o que queremos é a vontade de Deus, porque afinal de contas está demorando tanto a acontecer. É porque talvez aquilo que nós desejamos e queremos não é o mesmo que Deus quer e deseja. Porque nós podemos inferir a partir desse texto que se Deus sempre nos responde positivamente, se oramos de acordo com a sua vontade, quando não oramos de acordo com a sua vontade, as nossas orações não são respondidas. Amém? Amém, irmãos? Para cada fruto existe um tempo determinado por Deus para a maturação desse fruto, até que ele esteja pronto para ser colhido e consumido. As respostas das nossas orações, elas também são muitas vezes como esses frutos, que levam um determinado tempo para amadurecerem. E esse tempo, às vezes não amadurece só o fruto que vem como resposta das nossas orações. Muitas vezes esse tempo nos amadurece para colhermos e usufruirmos esse fruto que estamos esperando como uma resposta às nossas orações. Então, o que eu estou dizendo aqui não é que se você não teve resposta às suas orações ainda é porque você não está orando de acordo com a vontade de Deus. Esse é o seu trabalho, esse é o seu dever. Conferir se o que você está orando, o que você está pedindo e querendo é a vontade de Deus. Você faz isso nessa relação íntima e pessoal com o Espírito Santo, que é a mente de Cristo que nos habita, segundo diz o apóstolo Paulo em 1 Coríntios capítulo 2. Ele que nos revela as coisas que Deus tem nos dado gratuitamente, é o que está escrito lá. Então esse é o nosso trabalho individual, particular, privado. Esse é um trabalho que eu não posso fazer por você, você não pode fazer por mim. Ninguém pode fazer em nosso lugar, ninguém pode fazer por nós. Somos nós que devemos ir à presença de Deus e apresentar diante de Deus os nossos corações, os nossos desejos, as nossas intenções, os nossos sonhos, o nosso desejo de realizar e conferir com Ele se isso está de acordo com a sua vontade. Conferir com Ele se isso está de acordo com os seus propósitos para nós. Então, eu não estou dizendo, de novo, eu não estou dizendo que se você não teve as suas orações respondidas ainda, é porque você não está orando de acordo com a vontade de Deus. Talvez você esteja nesse tempo de maturação, para possuir e usufruir o fruto que vem como uma resposta da sua oração. Ou talvez a resposta da sua oração esteja nesse tempo de maturação, sendo preparado por Deus para ser entregue a você. Fato é que todos nós, desse ou daquele jeito, precisamos ter a responsabilidade de conferir com o Senhor se aquilo que desejamos e queremos é a sua vontade para nós. Amém, irmãos? Por isso a coisa mais sábia, a coisa mais inteligente que nós podemos fazer ao longo desse mês de dezembro, se estamos nos preparando mesmo para um ano incrível, e nós esperamos que ele seja incrível, é garantir que aquilo que nós desejamos, aquilo que nós queremos, está de acordo com a vontade do Senhor para nós. Porque sim, se estiver de acordo com a vontade do Senhor para nós, é certo que Ele nos ouve. Se é certo que Ele nos ouve, é certo que receberemos dEle aquilo que desejamos, aquilo que pedimos. Amém? Esse é o primeiro ponto que eu quero enfatizar com você aqui. Vamos profetizar, vamos proclamar um 2022 incrível. Sim, de acordo com a vontade de Deus. De acordo com a vontade de Deus. Amém? Tiago, escrevendo a sua epístola, disse, olha, vocês não devem dizer, olha, amanhã eu vou a tal lugar, vou fazer isso, vou fazer aquilo. Porque vocês não sabem o que acontecerá no dia de amanhã. Ao invés de orar assim, ou ao invés de dizer isso, vocês deveriam orar ou dizer, se Deus quiser, se Deus permitir, iremos e faremos isso ou aquilo. Então, o que Tiago está nos ensinando é que nós devemos sempre submeter aquilo que nós queremos, submeter aquilo que nós desejamos, submeter os nossos planos, os nossos planejamentos, para o que quer que seja, à vontade de Deus. Salomão disse em Provérbios, o coração do homem faz planos, mas a resposta certa vem da boca do Senhor. Nós devemos planejar, devemos nos programar, nos organizar, devemos estabelecer rumos para as nossas vidas de acordo com os nossos objetivos, mas devemos também submeter todas essas coisas à vontade de Deus. Devemos também submeter tudo isso à soberania de Deus sobre nós. Obrigado, Beto. Devemos submeter tudo isso ao governo, ao senhorio do Senhor sobre nós. Amém, irmãos? Essa palavra Senhor, como nós lemos muitas vezes no Novo Testamento,
ela é a tradução literal de uma palavra grega que significa isso mesmo, dono. Dono. Por isso Paulo diz lá em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 15, que ele morreu por todos, para que agora todos aqueles que por ele vivem, não vivam mais para si mesmos, mas vivam para agradar aquele que por eles morreu e ressuscitou. Por que Paulo diz isso? Porque Paulo entende o senhorio de Cristo. Paulo entende que a redenção é o pagamento da dívida que nos mantinha escravos do pecado. E se Jesus pagou a dívida que nos mantinha escravos do pecado e nos redimiu, não foi para nós mesmos, para o nosso bel prazer, para as nossas próprias alegrias e prazeres que Ele o fez. Não, Ele o fez para si mesmo, para o louvor e a glória do seu próprio nome. Ele fez para nos levar de volta ao lugar de onde nunca deveríamos ter saído. Ele fez para nos levar de volta às nossas origens. Ele fez para nos conectar novamente a Deus. E ao propósito pelo qual Deus nos criou. A adoração do seu próprio nome. Então essa é a coisa mais séria, a coisa mais importante com a qual nós devemos nos preocupar como filhos de Deus. Como cristãos em Cristo Jesus. Que a vontade de Deus seja feita em nossas vidas. Amém, igreja? Que a vontade de Deus, diga comigo, a vontade de Deus. Que a vontade de Deus seja feita em nossas vidas. Essa é a primeira coisa que eu quero enfatizar com você. Mas há uma outra coisa que eu quero observar com você aqui. Vai lá o Evangelho de João, capítulo 15. Capítulo 14, perdão. Perdão, 15 mesmo. João 15. João capítulo 15, versículo 7. Nós lemos lá em 1 João, que se nós orarmos, se nós profetizarmos, se nós proclamarmos, se nós pedirmos, sempre de acordo com a vontade de Deus, Deus nos dará aquilo que estamos profetizando, proclamando, orando e pedindo. Amém? Agora olha só o que João diz aqui em João capítulo 14, João capítulo 15, versículo 7. O que Jesus diz aqui. Se vocês permanecerem em mim, e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem, e será concedido. Esse é um dos versículos mais poderosos de todo o Evangelho, irmãos. Aquilo que concerne aos dias que vivemos nessa terra, e aos anseios que cultivamos em nosso coração, às vontades que temos de criar, de realizar, de fazer, de ir, de voltar, de possuir, de conquistar. Esse é um dos versículos mais poderosos de todo o Evangelho. Se vocês permanecerem em mim, Jesus disse, e as minhas palavras permanecerem em vocês, vocês pedirão o que vocês quiserem e vos será concedido. Você pode dar glória a Deus, irmão? Agora volta lá para 1 João. João capítulo 3, versículos 21 e 22. 1 João capítulo 3, versículos 21 e 22. Se você chegou lá, diga amém. Amém ou não? Amém? 1 João 3, 21 e 22. Amados, se o nosso coração não nos condenar, temos confiança diante de Deus. E recebemos dele tudo o que pedimos. Porque obedecemos aos seus mandamentos e fazemos o que lhe agrada. Você está conseguindo ligar as pontas aí, irmão? Se o nosso coração não nos condenar, temos confiança diante dele e recebemos dele tudo o que pedimos. Porque obedecemos aos seus mandamentos e fazemos o que lhe agrada. Versículo 24. Os que obedecem aos seus mandamentos, nele permanecem, e ele neles. Do seguinte modo sabemos
que Ele permanece em nós pelo Espírito que nos deu. Diga glória a Deus. Olha, Jesus disse que se nós permanecermos nele e as suas palavras, diga comigo, palavras, e as suas palavras permanecerem em nós, nós poderíamos pedir o que quiséssemos. Isso nos seria dado. Aqui João nos diz que a nossa confiança diante de Deus, a nossa confiança diante de Deus, de que receberemos dele tudo o que pedimos, é a nossa obediência e a nossa inclinação a fazer o que lhe agrada. A nossa obediência a Deus e a nossa inclinação a fazer o que lhe agrada. E não só isso, no versículo 24 João diz que os que obedecem os seus mandamentos nele permanecem. Então Jesus diz, ó, se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras em vocês pedirem, tá ok. E aqui João nos dá a chave. Como é que se permanece em Deus? Como é que se permanece em Deus? Como é que se permanece em Jesus? Obedecendo os seus mandamentos e fazendo o que lhe agrada. Quem é o crente que sempre ora? Quem é o crente que sempre tem uma resposta positiva a Deus às suas orações? O crente que está comprometido em obedecer os mandamentos de Jesus e fazer o que lhe agrada. Essa é a confiança que nós temos diante dele. Se orarmos de acordo com a sua vontade, por que oramos de acordo com a sua vontade? Ou o que seria orar de acordo com a vontade de Deus? Jesus respondeu lá em João 15, se as minhas palavras permanecerem em vocês. Orar de acordo com a vontade de Deus, profetizar de acordo com a vontade de Deus, proclamar um 2022 de acordo com a vontade de Deus, é orar, é pedir, é proclamar, é profetizar de acordo com as suas palavras. Amém? De acordo com as suas palavras. Numa outra ocasião, para não me estender demais, a gente pode falar com mais detalhes sobre a palavra de Deus com relação à sua vontade. Porque a vontade de Deus, ela é primariamente revelada a nós, dada a nós por meio da Sagrada Escritura, por meio da sua palavra. Essa é a vontade generalizada de Deus, digamos assim, a vontade de Deus no atacado, não é? A vontade de que todos os seus filhos vivam em amor, em santidade, obedeçam os seus mandamentos, sejam generosos, perdoem, amem uns aos outros, sejam obedientes. Mas ainda a vontade personalizada de Deus, aquela que diz respeito à nossa vida particular, a como nós conduzimos os nossos dias, as decisões que nós tomamos, as escolhas que nós fazemos, os caminhos que nós escolhemos na vida. E aí sim eu precisaria de mais tempo para falar sobre isso. A gente fala em outra ocasião, mas eu quero me deter nessa revelação primária de Deus, nessa vontade generalizada de Deus, o que já nos serviria para andar metade do caminho, ou talvez mais da metade do caminho, quem sabe quase o caminho todo, porque a palavra de Deus nos revela o seu coração, as suas intenções, nos revela os critérios, os referenciais que Ele usa para determinar isso ou aquilo, e são eles que devem guiar a nossa vida como uma bússola, no caminho através do qual nós seguiremos, vendo e experimentando a sua boa, perfeita e agradável vontade. A palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, ela é a revelação da vontade de Deus para nós. Amém, irmãos? A revelação da vontade de Deus para nós. E eu não poderia mesmo falar dessa vontade personalizada de Deus com mais detalhes agora, porque, irmãos, a verdade é que a maioria de nós não está sendo guiada pelo Espírito Santo naquilo que é a revelação primária de Deus para nós, naquilo que é a revelação generalizada de Deus para nós. Muitos de nós falhamos com o compromisso de obedecer à vontade revelada de Deus. E dirá nas coisas menores, nas coisas particulares, nas coisas privadas, naquelas que Deus vai falar diretamente ao nosso coração por meio do nosso testemunho interior. Então nós precisamos primeiro garantir que nós estamos
nele e que as suas palavras estão em nós. Porque então toda a nossa proclamação fará sentido, toda a nossa profecia fará sentido, todas as nossas orações farão sentido, todos os nossos desejos, os nossos pedidos farão sentido. E não só farão sentido, mas serão atendidos, serão respondidos pelo Senhor. Porque entenda, irmãos, a vontade de Deus é responder às nossas orações, a vontade de Deus é nos dar, a vontade de Deus é realizar em nós a sua vontade, a vontade de Deus é cumprir em nós os seus propósitos, a vontade de Deus é liberar a sua graça e favor sobre nós. É isso que Paulo diz em Romanos. Se Deus não poupou o seu próprio Filho, antes nos deu por amor, como não nos daria com Ele de graça todas as coisas? O que Deus está nos dizendo por meio do apóstolo Paulo, nessa passagem de Romanos, é: olha, se Deus foi capaz de entregar o seu Filho, o que seria para Deus fazer isso ou aquilo, te dar isso ou aquilo, abrir essa porta, aquela porta, criar essa ou aquela circunstância na sua vida, transformar isso ou aquilo, o que seria? Então a vontade de Deus é mesmo, irmãos, nos colocar nesse lugar de satisfação plena, nesse lugar de plenitude, de crescimento, de avanço. O que não significa dizer que nós não enfrentaremos tribulações, dificuldades. Porque em geral Deus não nos livra das tribulações, das dificuldades, das adversidades. Deus nos livra nas tribulações, nas dificuldades, nas adversidades, porque senão nem sentido faria falar em livramento, não é? Se há livramento é porque há situações difíceis, e nós devemos mesmo, nós lemos aqui em Romanos capítulo 5, que é por bem das tribulações, das situações difíceis, que o nosso caráter é aprovado, que a perseverança vem, que a esperança vem. Mas a vontade de Deus é nos fazer vitoriosos, irmãos. Por isso Paulo disse: graças a Deus que em Cristo Jesus sempre nos conduz vitoriosamente. Sempre nos conduz vitoriosamente. Mas nós precisamos mesmo entender que a vontade de Deus é a mola mestra, a vontade de Deus é o miolo da engrenagem, a vontade de Deus é a peça mais importante desse xadrez que nós estamos jogando nessa vida até a volta de Cristo. A peça mais importante é a vontade de Deus, porque se nós compreendermos a vontade de Deus, não é isso que Paulo diz lá em Gálatas capítulo 5, ou Efésios capítulo 5, não andem como todos, mas como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus, e procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Nesse primeiro nível de revelação, a vontade revelada de Deus, não há o que descobrir. Por isso Paulo diz: procurem compreender qual é a vontade de Deus. Não há o que descobrir, há o que se compreender o que já foi revelado. Então nós precisamos entender que a palavra de Deus, ela é a revelação da vontade de Deus, e que se nós aprendermos a permanecer na palavra de Deus em obediência aos seus mandamentos, fazendo aquilo que lhe agrada, as nossas orações sempre terão respostas positivas de Deus. As nossas profecias, as nossas proclamações sempre encontrarão o seu destino. Amém, irmãos? Então, qual é o meu desejo nessa noite? Com essa reflexão. Não é nenhuma mensagem elaborada. Qual é o meu desejo nessa noite com essa reflexão? Meu desejo nessa noite é que você, quando você estiver pensando, e eu espero que você esteja fazendo isso. Aliás, dezembro é tarde demais para fazer isso, né? Nós devemos fazer isso o mais antecipadamente possível. Mas quando você estiver pensando no seu próximo ano, quando você estiver planejando o seu próximo ano, que enquanto você estiver orando pelo seu próximo ano, você sempre submeta tudo isso à vontade do Senhor. E sempre diga: Senhor, eu estou submetendo tudo isso ao Senhor, à tua vontade, porque a tua vontade é mais importante que a minha. Porque a tua vontade, o teu propósito é melhor do que o meu, é melhor do que a minha. De olharmos para Jesus, de quem somos discípulos e a quem estamos tentando imitar, nós aprendemos lá no Getsêmani, quando Jesus disse a Deus: olha Deus, Pai, a minha hora é chegada, eu sei que, sabe,
eu sinto, eu transpiro sangue, eu estou nervoso aqui, Pai. Eu sei que a minha hora é chegada. Se possível, passa de mim esse cálice. Olha só, Jesus está manifestando ali um anseio de não ir à cruz, naquele momento, como homem. Mas ele diz: contudo, não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. Se até Jesus submeteu as suas vontades à vontade do Pai, irmãos, por que nós não vamos nos preocupar com isso? Como nós não vamos nos preocupar com isso? Você está me entendendo? Muitas vezes, a vida ela é como uma caixinha de surpresas. Ela é dinâmica. E por isso nós precisamos aprender a ser guiados pelo Espírito Santo. Provavelmente seja sobre isso que eu pregue no domingo. Precisamos aprender a ser guiados pelo Espírito Santo, para lidarmos com essas surpresas, para lidarmos com essas contingências inesperadas que a vida nos traz, em situações como essa, por exemplo, que estamos vivendo há 2 anos, que gerou um bocado de problema na vida de tanta gente. Como é que a gente faz para tomar as melhores decisões, para fazer as melhores escolhas, para decidir que caminho seguir, que rumo dar à nossa vida? Como é que a gente faz? Como é que a gente faz para ter certeza que a vontade de Deus está no centro das nossas preocupações? Como é que a gente faz para garantir que o Senhor vai cumprir o seu propósito nas nossas vidas? Ou garantir a parte que nos cabe para que o Senhor cumpra o seu propósito nas nossas vidas? Precisamos aprender a ser guiados pelo Espírito Santo, porque muitas vezes nós julgamos que as nossas orações estão corretas, muitas vezes nós julgamos que estamos orando segundo a vontade de Deus e as respostas não vêm, e aí a dúvida vem: será que estamos orando mesmo de acordo com a vontade de Deus? Ou será que estamos nesse tempo de maturação da nossa resposta, ou nesse tempo de maturação do nosso caráter para possuir, usufruir a resposta das nossas orações? Todas essas perguntas precisam ser respondidas num lugar de oração. Todas essas perguntas e essas inquietações precisam ser respondidas, precisam ser visitadas num lugar de intimidade com Ele, num lugar da revelação de Deus a nós. Mas a coisa mais importante, a primeira coisa e a coisa mais importante é garantirmos que estamos andando de acordo com a sua vontade, obedecendo a sua palavra, os seus mandamentos e fazendo aquilo que lhe agrada, como disse o apóstolo João. E sabemos que estamos nele, ou melhor, João diz: e aqueles que obedecem os seus mandamentos e fazem aquilo que lhe agrada permanecem nele. Jesus disse: olha, se vocês permanecerem em mim, já temos aqui a chave. Garantimos isso aqui. Garantimos que estamos andando de acordo com a vontade de Deus. Então, antes de começar a profetizar e proclamar, não necessariamente antes, ao mesmo tempo, não é literal, mas você precisa se preocupar em arrumar a casa, em organizar a sua vida, nessas caixas, nesses setores, naquilo que nós chamamos de áreas da vida. Você está conduzindo a sua vida de acordo com o que a palavra de Deus te revela acerca da sua família, acerca do seu casamento, acerca da educação dos seus filhos, acerca da sua administração financeira, acerca do seu desenvolvimento pessoal, acerca do seu desenvolvimento acadêmico, acerca da sua preparação, do seu cuidado com a sua saúde, acerca dos seus negócios. Você está conduzindo a sua vida de acordo com os parâmetros, os referenciais gerais que a palavra de Deus nos dá para todas essas áreas da nossa vida? Você tem conduzido os seus dias de acordo com a vontade de Deus, com a vontade revelada de Deus, com a palavra de Deus nos seus relacionamentos interpessoais? Seu coração está liberado? Você é alguém que perdoa? Você é alguém que sabe pedir perdão? Ou no seu coração ainda há orgulho, ainda há soberba, ainda há vaidade? Sabe, nós precisamos garantir, por isso eu digo que é a primeira coisa e a coisa mais importante, porque nós precisamos garantir que estamos andando de acordo com a palavra de Deus em cada área das nossas vidas, para que então o Senhor possa nos revelar por meio do seu Espírito aquilo que é personalizado, aquilo que é pessoal, aquilo que é privado, aquilo que diz respeito a essas micro decisões, a essas micro escolhas, a essas micro opções que nós temos todos os dias na vida. Você está me acompanhando aqui, irmão? Você está entendendo o que eu estou falando? Aí sim,
aí sim, nós entraremos nesse lugar em que tudo que nós proclamamos, em que tudo que nós profetizamos, em que tudo que nós oramos, em que tudo que nós pedimos, Deus responde, Deus atende, Deus faz. Amém, irmãos? Amém? E sabe, nós não devemos ficar frustrados, desanimados, chateados, porque essa ou aquela coisa, Deus não fez essa ou aquela coisa, não respondeu essa ou aquela oração. Nós precisamos ir à presença de Deus e conferir o nosso coração com o coração de Deus. Nós precisamos ir à presença de Deus e conferir aquelas coisas que estamos lhe pedindo, desejando, querendo, com a sua vontade. Ou num primeiro movimento sábio, inteligente, nós devemos fazer como Jesus e dizer: olha, Senhor, está aqui todos os meus planos, está aqui todos os meus desejos, está aqui o que eu espero. Essas são as minhas expectativas para 2022, mas de acordo com a tua perfeita sabedoria, a tua superabundante graça em cada área da minha vida, para a qual eu tenho um plano, que seja feita a tua vontade, não a minha. Se a minha vontade está ok para o Senhor, se a minha vontade bate com a vontade do Senhor, maravilha. Se não, o Senhor tem absolutamente toda autonomia, poder, liberdade. Não que eu precise lhe dar isso, porque o Senhor tem mesmo, de intervir na minha história. E reconhecer que o Senhor tem esse absoluto poder, autonomia e liberdade, irmãos, é não pelejar contra o Senhor. Entende? Muitas vezes nós até reconhecemos isso, mas nós pelejamos contra o Senhor quando nós queremos fazer valer a nossa vontade e queremos que o Senhor abençoe a nossa vontade. Quando essa trava, muitas vezes, quer dizer que a nossa vontade não é a vontade do Senhor, e que o que nós deveríamos fazer mesmo é abrir caminho para que o Senhor faça a vontade dEle. E nós ficamos lá pelejando contra o Senhor, Isso é, muitas vezes, não reconhecer, ou ignorar, não reconhecer mesmo, não reconhecer e ignorar esse absoluto poder, controle, liberdade do Senhor sobre as nossas vidas, sobre a nossa história, irmãos, amém? Eu não sei, agora não lembro agora se foi para Caim ou Abel. Deus falou: olha, o mal e o bem estão diante de você, não é? A vida e a morte estão diante de você, para que você escolha, porém a vida. Então, Deus estava dando a aquele personagem ali, que eu não lembro agora se era Caim ou era Abel. Caim. Deus estava dando a Caim naquele momento um mapa e dizendo: olha, você tem essa e aquela opção, mas olha. Então Deus não quer que você seja como o que Deus quer não é controlar a sua vida como a gente controla uma marionete, um fantoche. Deus quer que você queira a sua vontade. Deus quer que você queira os seus propósitos. Deus quer que você queira os seus planos. Contudo, se você não quiser a vontade do Senhor, contudo, se você não quiser os propósitos, os planos do Senhor, é por sua conta e risco. É por sua conta e risco. Então nós precisamos enfocar a vontade do Senhor. Amém, irmãos? Amém? Enfocar a vontade do Senhor. Nós precisamos orar pela vontade do Senhor, pela revelação da vontade do Senhor, e para que o Senhor faça a sua vontade e cumpra os seus planos, os seus propósitos na nossa vida em 2022. Amém? Nós oramos e profetizamos aqui sobre as nossas famílias, sobre os nossos relacionamentos. Muito bem. Agora nós precisamos garantir que estamos vivendo de acordo com a sua palavra, que estamos cultivando os nossos relacionamentos familiares de acordo com a sua palavra. Porque não faz sentido nenhum nós profetizarmos aqui sobre as nossas famílias e você continuar maltratando a sua esposa, desonrando a sua esposa, maltratando o seu esposo, desonrando o seu esposo, quebrando os princípios e os valores familiares do reino de Deus dentro da sua casa. Não faz sentido profetizar isso aqui. Entende? Então por isso que eu digo que é antes e ao mesmo tempo, nós precisamos garantir que a palavra seja o pavimento onde nós vamos construir a estrada através da qual o Espírito Santo nos levará a Deus e a sua vontade nas nossas vidas. Amém? Amém, irmãos? Nos responsabilizar mesmo. Por isso Jesus disse, isso é tão poderoso. Eu não sei se você consegue perceber aqui o poder disso. Acabando já.
Jesus é tão poderoso, Jesus diz, olha, se vocês permanecerem em mim, as minhas palavras permanecerem em mim, vocês poderão pedir o que vocês quiserem. O que vocês quiserem. Isso vos será feito. Por quê? Por que os nossos pedidos não são atendidos? Ou porque quando nós julgamos que nós estamos fazendo tudo certo e as coisas não estão acontecendo? Por que isso é assim? É um mistério que nós precisamos buscar, desvendar com o Senhor nesse lugar de oração, nesse lugar de intimidade, nesse lugar de revelação. Amém? Amém, irmãos? Precisamos pedir ao Senhor, Senhor, não me deixe me faça perseverante, mas não me deixe ser teimoso. Amém? Amém, irmãos? É diferente, a perseverança que vem da tribulação é diferente da teimosia. Então a gente precisa orar, Senhor, me faça perseverante, mas não me deixe ser teimoso. Porque às vezes a gente está sendo teimoso achando que está sendo perseverante. E nessa teimosia a gente não está entendendo que aquilo que a gente está querendo, aquilo que a gente está pedindo, aquilo não é vontade de Deus para nós. Amém? O mais difícil que seja para nós entender isso muitas vezes. Como pode? Não é, mas está tudo certo, está tudo ok. Como não é? Por isso é que é mais sábio fazer como Jesus. Senhor, seja feita a tua vontade, não a minha. Mesmo que eu não entenda muito bem, isso leva um tempo. Daqui a pouco as coisas encontram o seu lugar, e aí eu entendo. Mas nós precisamos mesmo nos dedicar a garantir que estamos orando, profetizando, proclamando a vontade do Senhor. Amém, irmãos? Porque, como João disse, essa é a confiança que nós temos diante dele, que se nós pedimos alguma coisa de acordo com a sua vontade, ele nos ouve. Se sabemos que ele nos ouve em tudo que pedimos, sabemos que temos o que dele pedimos. Jesus disse, se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, vocês pedirão o que vocês quiserem e vos será feito. Depois João diz de novo, olha, aqueles que obedecem aos seus mandamentos e fazem o que lhe agrada, esses são os que permanecem nele, que permanecem em Jesus. Então viver de acordo com os seus mandamentos, fazendo o que lhe agrada, é a garantia com a qual nós vamos à presença de Deus e dizemos, olha Deus, está aqui Senhor, estou cobrando não Senhor, mas está aqui, ó, está escrito, e eu vim aqui, ó, eu vim aqui com a tua palavra, eu vim aqui com a nossa Constituição na mão, Senhor, está aqui. Não que o Senhor se sinta acuado e obrigado a fazer qualquer coisa por nós, irmãos, mas Ele diz, é verdade, meu filho, está escrito e você fez direitinho, parabéns, parabéns, pega aí, pega, usufrua, seja feliz. Amém? Amém, igreja? Glória a Jesus.